O Salmo 14 fala principalmente da depravação total do homem caído. O estudo bíblico do Salmo 14 revela a corrupção do coração do homem que em sua insensatez nega a existência de Deus. O Salmo 14 foi escrito pelo rei Davi. Embora não saibamos em que ocasião de sua vida isso aconteceu, o título do Salmo 14 indica que ele foi entregue ao canto-mor, o que provavelmente implica dizer que a sua utilização foi para a adoração pública dentro de Israel. Curiosamente, o Salmo 14 é quase idêntico ao Salmo 53. Quando nós meditamos no verso 1 ao verso de número 3, nos deparamos com a depravação universal. Sim, a depravação de um modo geral sobre toda a humanidade. Algumas pessoas se apoiam em sua própria lógica e deliberadamente afirmam que Deus não existe. Outras não questionam intelectualmente a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Seja qual for o caso, a Bíblia coloca esses comportamentos como fruto do coração corrompido do homem. Quando lemos o Salmo de número 14, nós vamos entender que o contexto em que o salmista apresenta é exatamente esse. Davi inicia o Salmo de número 14 dizendo: "Diz o insensato em seu coração, não há Deus." A palavra insensato nesse verbo traduz o termo hebraico que transmite a ideia de perversidade, uma perversidade agressiva e deliberada. Isso significa que o problema daqueles que negam a existência de Deus não é intelectual, mas sim moral. Aqueles que declaram não a Deus não possuem suas mentes desprovidas de inteligência, mas possuem seus corações corrompidos pela iniquidade. Essas pessoas pensam que não precisam de Deus, acreditam que podem viver suas vidas longe do alcance de Deus. Obviamente, a corrupção de seus corações reflete na ignorância da sua mente. Essas pessoas intenciosamente adotam como lema de suas vidas, no íntimo do seu ser e na ideia de que não há Deus. São pessoas que vivem segundo o curso deste mundo e segundo aos pecados e prazeres da atualidade que nós estamos vivendo, tendo a ideia de que não existe um Deus e que este Deus não está olhando para eles. Mas o Salmo 14 ainda expõe o fato de que essa imoralidade é padrão de toda a humanidade após a queda. Davi explica que a depravação é total e universal. Não há na terra entre os homens quem entenda, não há quem busque a Deus. Esta é as palavras do salmista no Salmo 14, verso 2. E o salmista, na sequência, explica o motivo disso. Ele diz: "Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer." Definitivamente não há inocentes entre a raça humana. O verbo extraviar aqui, do Salmo 14, indica o ato de desviar-se do rumo, ou seja, perder a direção. O homem deu as costas para Deus, rejeitou a Deus, se afastou da vontade de Deus e conscientemente se separou de Deus ao pecar contra ele. Se não for pela ação soberana da graça de Deus, homem nenhum pode ser salvo. O apóstolo Paulo, inclusive, empregou esses versos em sua carta aos Romanos para ensinar que o homem caído em seus pecados não busca a Deus de forma alguma. Ele fala isso no capítulo 3 da carta aos Romanos, no verso 10 ao verso de número 18. Quando chegamos nos versos 4 ao verso 6, entendemos que ninguém escapa do Senhor. Como resultado de sua depravação, o homem caído não apenas nega a existência de Deus, mas também se dedica a explorar o seu próximo. Sua imoralidade é externada em seus atos corruptos e depravados, diante da iniquidade. Por isso que o salmista designa estas pessoas no verso 4 como obreiros da iniquidade. Essas pessoas, diz o salmista, devoram o meu povo como quem come pão.
Em outras palavras, em vez de buscar a Deus, o homem perverso sente prazer em explorar o necessitado e se opor àqueles que amam ao Senhor. Eles tentam tirar proveitos daqueles que são invulneráveis. Não entendem que os pequeninos são guardados pelo Senhor e que aqueles que estão debaixo da sua obediência têm o Senhor como seu escudo e a sua fortaleza. Mas embora os perversos vivam como se Deus não existisse, eles não podem escapar de Deus. O Senhor é quem cuida do justo, e nesse dia restará os ímpios apenas o pavor. Davi também observa que, apesar dos ímpios frustrarem os planos dos necessitados, Deus é o refúgio daqueles que aos olhos do mundo parecem desamparados. Inclusive, às vezes, Deus torna o mal contra os justos em bem para eles. Contudo, no dia do juízo, todos os inimigos de Deus e de seu povo não encontrarão lugar onde poderão se esconder. Nem mesmo a morte poderá livrá-los da ira do Cordeiro de Deus. Podemos ver isso em Apocalipse 6, dos versos 12 ao 17. Quando chegamos no verso de número 7, nos deparamos com o grande dia do Senhor. Sim, Deus já preparou um dia para executar o seu juízo. O verso final do Salmo 14 diz: Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Alguns intérpretes já consideram esse verso como que fazendo referência à volta do povo judeu do cativeiro na Babilônia. Mas é amplamente aceito que este verso deve ser interpretado à luz de uma esperança escatológica. Na verdade, o salmista faz referência a uma mudança radical de circunstâncias, uma conversão total de uma realidade desfavorável para uma realidade favorável, ou seja, uma mudança de estado, uma mudança de situação, uma mudança de contexto. Então isso significa que em suas palavras finais do Salmo 14, Davi aponta para a expectativa da redenção final, para o grande livramento divino e para o seu cumprimento pleno no grande dia do Senhor. Querendo ou não, aqueles que não acreditam na existência de Deus, um dia se deparará com o justo juiz e terão que prestar conta por tudo aquilo que fizeram nesta terra. Aqueles que servem a Deus devem ter esta esperança. Servimos a um Deus vivo e que já marcou um dia do seu juízo. Chegamos ao final do Salmo de número 14. Eu te espero no Salmo de número 15. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.